E aí, vale a pena assistir Marighella? Wagner Moura acertou ou não acertou nesse primeiro filme dele na direção? Essa e muitas outras perguntas eu vou responder aqui, agora, na minha crítica sobre o filme Marighella. Oi gente, eu sou Cacau, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre um filme que era para ter estreado em 2019, mas passou por tanta polêmica que só saiu esse ano. Então fica aqui comigo se você quiser conferir o que eu achei de Marighella, se vale a pena assistir ao filme e como é que tá Wagner Moura na direção. O filme Marighella é baseado no livro de Mário Magalhães chamado Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, e conta a história do ex-deputado e poeta Carlos Marighella, que foi assassinado pela ditadura militar em 1969. Para muitos, o nome ainda é bem polêmico e nessa época que a gente está vivendo ainda divide bastantes opiniões. Mas hoje a gente vai se concentrar só no filme e na narrativa, beleza? Sendo o primeiro filme de Wagner Moura na direção e Seu Jorge no papel principal do Carlos Marighella. O filme, para mim, desde os primeiros minutos, ele já mostra para que veio. Ele já deixa sua mensagem muito clara, desde os primeiros inserts ali com as cenas ratificando a influência dos Estados Unidos na implementação da ditadura, até a escolha das músicas mesmo, trazendo Chico Science, que assim, quem conhece um pouco da história do Mangue Beat, o som que Chico Science fazia, sabe que é um som de resistência, sabe que é um som que o pessoal do Nordeste, e eu me incluo nesse pessoal, se identifica bastante. A gente entende que aquela abertura ali é nada mais que um grito que está ali dizendo: não vamos desistir, somos resistência. Mas no geral, uma coisa que me pegou muito é que a direção e a condução do filme, ele assume uma característica que para mim é muito familiar. Não só em relação à questão didática que a gente está acostumado a ver em novela, por exemplo, mas também ao cinema do José Padilha, o diretor de Tropa de Elite. E aí faz muito sentido porque todo mundo sabe que o Wagner Moura foi o Capitão Nascimento, ele gerou muito carisma aí ao longo dos anos com esse personagem. Ele é um pouco controverso também. E agora você entende que ele quer trazer um pouco da mesma fórmula, e aqui eu deixo um parênteses bem grande, tá bom? É como se ele pegasse tudo que deu certo em relação às filmagens de Tropa de Elite e aplicasse isso no filme Marighella. Eu já vi algumas entrevistas dele e ele fala muito que é um filme de um ator. E de fato, você sente muito isso. Por quê? Porque desde as primeiras cenas, como eu havia dito antes, ele assume para onde ele quer ir, não é isso? E quando eu falo isso, eu estou me referindo principalmente à movimentação de câmera e à definição dos planos. Tanto é que, se você reparar, a maioria dos planos mais fechados e dos planos detalhes, eles são para reforçar a violência que aquele pessoal sofreu e também para reforçar a emoção de cada cena ali, sabe? E aí ele entra numa dinâmica muito didática e já conhecida, que é a alternância entre o plano aberto para situar a gente e o espectador do que está acontecendo ali naquela cena de quem é quem, e o plano mais fechado junto com o close e o detalhe, que é justamente para reforçar alguns pontos da narrativa, como por exemplo, um sofrimento, humanizar um personagem se aproximando muito dele para pegar um pouco mais de expressão facial mesmo e tentar trazer um pouco, fazer com que a gente sinta, sabe, na pele aquela situação. Outras vezes você percebe isso quando ele quer gerar uma sensação de sufocamento. Então assim, algumas vezes funciona, outras vezes já nem tanto. O que é que eu sinto com tudo isso? Eu sinto que é um filme didático, é um filme que assume a premissa de ser didático justamente para atingir mais pessoas. Afinal, quando ele diz para que veio, quando ele diz desde o começo o que é que ele quer atingir com aquele filme, ele deixa muito claro não só de que lado está, mas deixa muito claro também aonde ele quer chegar, que eu entendo que é na maioria das pessoas possíveis. Ele quer transformar o personagem que ele criou, Marighella, num novo Capitão Nascimento, digamos assim. O que faz muito sentido, até você levando em consideração hoje o posicionamento dele, tudo que esse filme passou, faz muito sentido ele se posicionar dessa forma. Mas no geral, ao analisar o filme, a sensação que eu fico é que cabem muitos outros filmes ali. Em que sentido? Ele assume algumas escolhas e não necessariamente fecha, sabe? Ele dá vários finais, ele não tem uma linha que conduz e fecha amarradinho. Ele tem vários acontecimentos ali que vão não necessariamente se interligando, como eu acabei de falar,
mas que é um núcleo próprio. E aí, no final das contas, ao invés de amarrar tudo, fechando a narrativa certinha, é como se ele desse um final para cada um. E isso de uma maneira onde esse final, eu não tô dizendo que cada personagem ele não vai ter um final, ele tem, só que ele monta isso como se cada final de personagem fosse um final de filme. E aí, quando junta essa ideia de ele trazer muita coisa do que ele aprendeu e pegou ali com José Padilha, mais essas narrativas abertas e fechadas isoladamente dentro da mesma narrativa, ele ficou a sensação de que ele se perdeu um pouco, que ainda falta um bocado para ele encontrar uma autoria dentro do cinema, o que faz parte e tá tudo bem, é um filme de estreia, né? E ele deixa isso muito bem claro. Aproveitando, já que eu falei em autoria no cinema, eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem um outro vídeo que eu fiz sobre o que é cinema de autor, que é quando a gente fala que o diretor é autor de um filme. Queria aproveitar e pedir a vocês para se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os amigos de vocês, para a gente fazer desse filme um debate, conversar mais um pouco sobre ele. E queria ouvir também se vocês concordam comigo ou não. Então comenta aí nos comentários, assiste o vídeo até o final e deixa aí nos comentários o que é que você achou, se você concorda comigo, se você discorda, me dá a tua opinião sobre esse filme. Então, para finalizar, Marighella é um filme bom, é um filme que você vai mergulhar aí em horrores, em coisas horríveis que aconteceram no nosso Brasil e que vale muito a pena assistir, mas em relação a cinema mesmo, para mim, falta um pouco em relação à direção e eu acredito também que a narrativa poderia ser mais aproveitada. Se eu fosse dar uma nota para ele de 0 a 5, eu daria em torno de 3. Então é isso, pessoal. Muito obrigada vocês que ficaram até aqui. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.